Olá, chegamos ao nono depoimento, ou nono vídeo sobre os depoimentos do caso Henri, onde a testemunha Glauciene, que foi uma babá do menino de começo de 2018 até quando da morte do menino, por parte da família da mãe, ela trabalhava na família da professora Monique, quando o menino ficava lá, e ela vem dar um testemunho em relação ao qual a gente vai enfatizar 3 aspectos. E foi um testemunho curto, porque durou 15 minutos, ela foi testemunha de fato, não foi uma mera depoente no sentido de ser uma informante. E aí esse testemunho vai ter 3 aspectos. O primeiro é sobre o quanto a professora Monique de fato era uma mãe amorosa, era porque o filho dela infelizmente está morto, né? E nesse período que a senhora ficou lá, foi quanto tempo que a senhora ficou lá com ela e com o Henri? De janeiro de 2018 até agora, vamos botar de janeiro de 2021. Sim. E como era o tratamento da senhora Monique com relação ao Henri? Ela era uma boa mãe? Era uma mãe ruim? Agredia o Henri? Não, era uma ótima mãe, super amorosa, carinhosa, atenciosa. Nunca vi nada de diferente. Sempre ali junto com ela, dando o amor completo para o menino. Então, era uma mãe muito amorosa para o seu próprio Sim. filho. E o Henri tinha amor por ela? Tinha? Tinha muito amor. Era lindo e agarrado com ela? Demais. Era? Quando ela chegava do trabalho? Era uma coisa de amor mesmo, de ver a mãe e fazer uma festa, porque a mãe estava chegando do trabalho. Ele era uma criança alegre, bem cuidada? Sim, bem tratada. A senhora já viu ela recriminando o Henri, batendo nele ou fazendo algo do gênero? Não, jamais. Segundo, fica muito claro por parte dessa babá que a professora Monique não maltratava esse menino e que esse menino era apaixonado pela mãe por causa dos cuidados efetivos que ele recebia da mãe. Ele era uma criança, além de dócil e linda, muito branquinho, que seria perceptível qualquer tipo de agressão a ele? Sim. Quando a Monique, por um acaso da senhora permanecer lá com ele, quando ela chegava, ela via se ele estava com algum tipo de equimose, algum tipo de hematoma, e perguntava à senhora: o que foi isso, Glauciene? O que aconteceu? Buscava explicações. Quando ele caía, se machucava, ela buscava. Então, ela tinha essa preocupação. E terceiro, ela vai mostrar o quanto a professora Monique era de fato uma mulher autônoma, autêntica, que tinha iniciativas pela própria sobrevivência, para contraditar essa história de que ela fosse uma mulher gananciosa que vendeu o Henri por conforto financeiro, digamos assim, que é o eixo da argumentatividade do promotor no sentido de incriminar essa mãe. Eu queria que a senhora me explicasse se antes da Monique morar com o seu Jairo, se ela já tinha uma vida independente, se ela já tinha o carro dela, se ela pagava todas as contas dela, Sim. ou ela era uma pessoa que vivia socialmente de forma bastante limitada. Super independente. Ela era independente, então ela pagava todas as contas Sim. dela sozinha, Sim. não precisava da ajuda de ninguém e era uma mulher independente. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Depois que a senhora passou a ter contato depois que a senhora viu que o senhor Jairo teve um relacionamento com a senhora Monique, a senhora por acaso viu ela passar a ter um comportamento como uma mulher rica, milionária, esbanjando dinheiro, ou ela se manteve no mesmo padrão? Se manteve. Se manteve no mesmo padrão, entendi. Então, não viu por parte dela nenhum tipo de postura que viesse a demonstrar que ela havia mudado socialmente de vida. Não teve nada disso. A senhora viu ela trocar de carro, andar com carro blindado, com seguranças ou algo do gênero? Não. Então, a senhora, desde quando a conheceu até o momento em que houve o falecimento do pequeno Henri, viu a Monique ter o mesmo padrão de vida e o mesmo comportamento. Isso Sim. A senhora pode corroborar, confirmar aqui para a juíza? Sim. Agora, nos aspectos gerais, a gente tem aí então o depoimento de uma mulher preta, periférica, das classes oprimidas, que ela é uma babá, né?
E é interessante que o depoimento dela não foi nem comentado, ficou apagado. E na verdade, ela é a que mais comprova as ações da professora Monique como mãe do menino. Fica muito claro aí nesse segundo vídeo que a mãe, ela examinava o filho, ela tinha os cuidados de prestar atenção no corpo do menino. Então ela não era essa distraída, ou essa sem amor, ou essa narcisista que querem nos fazer acreditar. Aí nós temos a defesa do Jairinho se atendo apenas a comprovar que de fato a babá nada tinha a dizer sobre o Jairinho, que é a preocupação deles, na verdade ela não tinha nem contato com o Jairinho nem com a sua família. Agora vamos às perguntas capciosas, para não dizer maliciosas, do Ministério Público na pessoa do promotor. Em algum momento a senhora viu essa criança ser maltratada na casa dos avós? Não, nunca. Então, em algum momento, a senhora precisou avisar a Monique que o filho precisaria de cuidado, porque teria alguém maltratando? Não. Então, isso nunca aconteceu Nunca naquela casa? Não. Então, a senhora nunca precisou ser acionada por isso? Não. Ótimo. Você viu aí nesse primeiro vídeo que ele tem um objetivo sutil. Ele quer desqualificar o testemunho da ex-babá no sentido de que ela não tem nada a dizer sobre as violências que o menino supostamente sofria na casa que a Monique vivia com o então Jairinho. Porque, na verdade, como ela era babá apenas da parte da família materna, né, quando o menino ficava lá na casa dos avós maternos, aí o promotor faz essa torção, né, ou até distorção. Então você não pode dizer nada sobre o Jairo. Querendo dizer o seguinte, olha, então o seu testemunho não é válido. Essa sutileza daquele que deveria ser o promotor de justiça e acaba sendo o promotor de narrativas, o promotor da conveniência, de como ele quer que o processo fique. E, na verdade, está negando aí o testemunho, que a ideia dos advogados ao chamarem aquela ex-babá era mostrar quem era essa professora antes do crime, né? E que a mesma babá que olhava o menino quando estava na casa dos pais, olhava esse menino quando estava na casa dos pais, no mesmo período em que ele morava no outro lado. Então ele quer desqualificar. Como você não viu o que aconteceu lá, você não pode dizer o que aconteceu lá, logo você não consegue comprovar que essa mãe não era assim. Tá vendo a capciosidade do negócio? E aí vem a sutileza do negócio, né? Porque ele fala assim, então você nunca precisou ser chamada para avisar a mãe de que o menino sofria possíveis maus tratos. É aquela verdade dita para poder despertar no público um sentimento de que se ela não precisava avisar, é porque uma outra precisou avisar e ficou comprovada a maldade da mãe. Essa que é a capciosidade do negócio. Assista mais esse trecho aí de cerca de 1 minuto. A senhora falou que a Monique é uma mulher independente, dona do seu próprio nariz. Ela tinha essa característica. Sim ou não, senhora? Sim. Certo. Porque ela, em determinado momento, disse que estava sendo ou vivendo um relacionamento abusivo, violento e que era manipulada. Ela pareceu ter esse perfil enquanto a senhora sabia que ela estava em um outro relacionamento. A senhora sabia que ela, em determinado momento, estava com um namorado ou estava morando junto, mesmo não tendo contato com essa pessoa? Não. A senhora não sabia que ela estava com Jairo? Não, ela me falava que tinha um namorado, mas Sim. Até o momento eu não saberia Tá. que era ele. Depois que a senhora soube que ela estava com esse namorado, ela parecia uma mulher submissa? Ela mudou o comportamento dela? Não, comigo não. Continua essa mulher altiva? Comigo independente? Sim. Obrigado, senhora. Ele faz o quê? Ele vem com aquelas frases sarcásticas, né, de que ela era dona do próprio nariz, zombando. De que ela era uma mulher altiva, para não dizer orgulhosa, ostensiva. Ele vai chamar ela de altiva, de independente. E aí ele vai pegar essas características, ainda que dentro dele isso é uma grande zombaria, um grande sarcasmo, para dizer o seguinte, me conta se ela era assim, se uma pessoa assim poderia estar sofrendo violência, que é uma coisa terrível, né? Um promotor que consegue ir ao serviço com a blusa cor-de-rosa, mas não entende absolutamente nada, nem de mulheres e nem de feminilidades. Ele só entende de uma desconfiança sistemática de todo e qualquer ser humano, para ele ficar fazendo esses sarcasmos. Porque ele também não consegue entender como que a vida traz mistérios no sentido de que alguma coisa pode até parecer ter a participação da mãe,
mas isso está longe de significar que houve essa participação. É uma pena as pessoas que mexem com a justiça irem se tornando pessoas tão impiedosas. Sim, o ser humano é complexo, o ser humano ele é sagaz, mas você, como promotor de justiça, colocar isso a prioristicamente é uma coisa muito perigosa e diz muito do promotor e não da ré. Porque ele ignora totalmente isso, que uma mulher em situação de violência, ela é uma mulher, é uma pessoa, ela tem dignidade. Então ela não vai necessariamente deixar transparecer isso para uma babá que estava longe, né? E o fato dela não deixar transparecer não quer dizer que ela não sofresse ou não estivesse sofrendo essa violência, que é de caráter psicológico, que é até difícil de detectar factualmente. E aí, como eu ia dizendo, uma mulher em situação de violência, ela vai preservar a própria dignidade, ela vai tentar fazer isso, né? Pelo menos no começo, quando ela acha que é meio vergonhoso dizer o que está acontecendo, ela acabou de sair de um relacionamento, estava em outro, e de repente aquele homem que chegou como um príncipe, que até então ela o chamava de príncipe, antes de começar as violências, um homem poderoso, que tinha uma boa reputação, ela não vai admitir de uma vez que ela está sofrendo violência. Isso acontece depois, e às vezes até depois da tragédia, quando a pessoa vai fazer uma releitura do passado e vai falar, olha, agora que eu estou conseguindo entender o que estava acontecendo. Às vezes é só depois da tragédia. Isso acontece com a professora e acontece com a maioria das mulheres que eu, você e até o promotor conhece. Porque até no caso da professora, a gente vê na própria carta dela, em alguns diálogos com a família dela, pós-morte do menino, que ela se sente culpada por ter saído de um relacionamento e já ter entrado em outro, né? E ela se sente meio que pagando um preço por causa disso. O que comprova também que ela não participou da morte do menino, que é o preço que ela entende que ela está pagando. É assim, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi a gravidade da situação? Que ela realmente não viu, porque isso faz até a mulher postergar essa percepção. Ela vai, não, é uma crise, não é possível. Ontem eu estava bravo com ele, mas ele hoje chegou todo poético, então a pessoa vai postergando, vai adiando e pode correr um risco de uma tragédia. De qualquer forma, o que fica claro aí na abordagem do Ministério Público na pessoa do promotor é que ele é tão ostensivo e sarcástico em ficar o tempo todo tentando desqualificar a mulher mãe, a professora Monique. Isso é totalmente oposto ao empenho dele em comprovar o talvez mau caratismo do outro algoz, né? Do outro réu, que é o Jairinho. Com a mulher, não, ele está o tempo inteiro, tanto ele quanto a acusação, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. É uma coisa muito pesarosa. Agora, observe este próximo vídeo de 45 segundos. Em relação à questão das despesas, né, que a senhora colocou que quem subsidiava seria a Monique. Com que base a senhora fez essa afirmação? Como a senhora pode afirmar que era ela que realmente custeava tudo? Não ficou claro? Não, tudo que faltava para o menino, eu comunicava a ela, ligava para ela para dizer que estava faltando. Fazia a listinha, deixava lá no balcão para poder ela comprar. Então, na verdade, a senhora comunicava o que faltava para ela. Sim. Não necessariamente isso era custeado por ela. Sim. Sim. Concorda? Não, concordo. Obrigada. O que a gente tem aí é uma sutil rivalidade entre uma mulher branca em posição de poder, com uma profissão prestigiada, que ignora completamente a própria condição dela na cultura e na humanidade, porque ela se levanta contra duas mulheres, a que está testemunhando e a ré que precisaria da compreensão dessa advogada, né? Mas eu estou defendendo uma parte, então que ela não diga nada contra a outra. Aí o que ela faz? Ela se levanta contra uma mulher, a mulher que está dando testemunho, que é periférica, que é negra, que é pobre, que está ali numa situação de exposição. Então não tem carinho, não tem tato. Por isso que eu digo que a misoginia é um problema da humanidade, porque homens e mulheres, nesse caso aí, as mulheres do processo estão sendo profundamente misóginas contra a congênere. E nesse caso contra as congêneres, a que está dando testemunho e a mãe que precisava de ter uma leitura compreensiva em relação a isso tudo.
E o que é pior, né? É que a gente tem que odiar os homens, mas é que nessa situação essa mulher se empenha para defender um homem, um ex-marido que está chateado e quer vingança. Que eu entendo a dor desse pai de ter perdido o filho. Mas eu tenho que entender a dor desse pai por ter perdido o filho, junto com a dor dessa mãe, que além de ter perdido o filho de maneira inusitada, ela ainda está presa em relação a isso, pagando pelo que não fez, e essa outra mulher do julgamento, né, e da acusação não consegue perceber isso. Então não é que a gente está desprezando a dor do pai do Leniel, mas essa mulher, além de desprezar a dor da mãe, ainda ficar surrupiando-a em prol de um homem, é complicado. É o que você vai ver, por exemplo, nestes próximos 41 segundos. A senhora, trabalhando com a família, teve Tato, Monique, Jairo e Henri juntos? Não. Não. A senhora pode dizer como Henri era tratado neste contexto? Monique, Jairo e Henri juntos. A senhora já presenciou isso? Não. Nunca? Não. Então, a senhora não pode afirmar se ele era bem tratado? Sim, não posso afirmar. Não pode afirmar? Não. Ok. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Obrigada. O que a gente vê aí? Ela está induzindo a testemunha à resposta que ela quer. Você percebeu o tipo de pergunta que ela faz? Ela está induzindo a testemunha a responder o que ela quer. Eu achei engraçado que os advogados não contestaram isso, né? Porque eles ficam lá, você está induzindo, você quer fazer a pessoa responder o que você quer. Foi o que ela fez aí, parecido muito com os métodos que o Ministério da Saúde usou sobre a vacinação de crianças. Eles fizeram perguntas lá, quem foi lá responder percebeu, que eles te induziam a responderem o que eles querem, para depois dizer, tá vendo? É assim que a população pensa. Não, a pergunta é toda capciosa para você responder o que eles querem. E chamam isso de democracia, né? Democracia é para eles te induzirem. Aí faz assim o Ministério da Saúde, faz assim o promotor e agora faz assim a acusação. E nesse caso a indução era o quê? A senhora não pode afirmar que o Henri era bem tratado. Não. Ela poderia não dizer nada. Ela não pode afirmar nem que ele era bem e nem que ele era maltratado. Mas ela pega a coisa e fala assim, a senhora não pode afirmar que o Henri era bem tratado na casa do Jairo. Capciosa. Trágica, porque está fazendo isso contra duas mulheres, desqualificando o testemunho da testemunha e desqualificando o caráter da mãe que está presa injustamente. Que eu acho interessante que essa advogada, ela age na mesma vibe de um deputado, um barbudo que parece um bandeirante que tem lá no Congresso. Acho que ele é do PSL. A gente estava vendo no final do ano a discussão na Câmara e ele dizendo para o outro deputado, olha, eu mato o cachorro sim, mas eu não mato crianças. Oi? Percebeu aí a justificativa para ele manter a ruindade? Porque o pessoal lá está tentando, né? Inclusive os mesmos deputados que aprovaram a lei em Riborel, eles estão tentando aprovar uma lei para caçadores esportivos, que isso em si já é um xingamento, é uma maldade cruel, você fazer caça esportiva, tirar foto com onça morta, tirar foto com girafa morta, com leão morto, não sei o que, eles acham isso bonito. Aí vem esse deputado, por que ele justifica essa crueldade? Porque que alguém falou com ele que ele matava cachorro. Eu mato cachorro, mas eu não mato criança. Que é aquilo que a gente vai chamar de direito de direita. Que é aquela coisa assim, o importante é o fato. Qual é o fato, minha senhora? O fato é que a senhora não pode falar que o menino era bem tratado lá. Mas ela também não pode falar que ele era maltratado. Na verdade, ela não pode falar nada. Só que ela vai e torce a coisa para o direitismo dela. E aí fica aquele direito de direita. Não sou maldoso porque eu não mato criança. Eu mato cachorro, eu mato mulher, eu faço um monte de coisa, mas criança eu não mato. Então eu não sou maldoso. Entendeu? Que é aquela coisa assim, eu não fui maldosa, eu não desqualifiquei o testemunho de uma empregada, não, de uma babá. Entendeu? E alguém pode até argumentar assim, você está aí falando mal de uma mulher no exercício da sua profissão. Porque a misoginia é um problema da humanidade. E o que eu estou falando aqui não é mal de uma mulher, é mal de uma mulher do alto do seu poder, dos seus privilégios sociais, está neste caso específico, neste fato, já que gostam tanto de fato, desprezando duas outras mulheres. Em prol de um homem, isso é que é pior. Ela está fazendo isso porque ela está acusando a testemunha e a vítima, e a ré, em função de um homem que até então nos parece
vítima, porque ele perdeu o filho, como se a ré não tivesse perdido o filho, a acusada, né? E aqui, nestas minhas parcas reflexões, eu só posso dizer uma coisa para você. Não é para te entristecer, é para que a gente se encoraje e que a gente não tenha receio, porque esse povo é todo charmoso em assassinar reputações. E aí fica, ai, tadinho, tá me desrespeitando, não fale assim da advogada. Não. Infelizmente, e eu digo isso para que a gente tenha elementos para não ter medo e nem vergonha de lutar, infelizmente, você já ouviu aqueles médicos que odeiam pessoas e por isso lutam tanto pela vida? Tem médico que se orgulha, tem 20 anos que está lá nos aparelhos, porque o orgulho dele é manter alguém vivo. E nesse sentido, você manter uma pessoa 20 anos viva sem comunicar-se com ninguém, é porque você não gosta da pessoa, né? Não, eu estou sendo apenas médico, profissional, eu tenho um pacto pela vida. Engraçado, né? Da mesma maneira, há pessoas que lutam tanto por uma parte do direito porque elas entendem que o direito só é válido para quem elas consideram justa. Todo mundo tem o direito de fazer a leitura de que o pai do menino está sofrendo muito pela morte do seu filho. Mas todos nós temos a obrigação de compreender essa mãe que perdeu esse menino e está presa injustamente, independentemente das esquisitices que você possa ver nela. Então, o que eu estava dizendo, do mesmo jeito que há médicos que amam tanto a vida e por isso não gostam tanto das pessoas, há também juristas que amam tanto o direito, ainda que isso seja às custas do direito de algumas pessoas. A gente precisa desenvolver a nossa humanidade, mas por hoje é só. Eu agradeço a você por ter me ouvido até aqui. Veja aí a playlist onde eu tenho reunido os vídeos sobre esse caso Henri, né? O vídeo anterior também está aqui na descrição deste vídeo, o link. E se você quiser falar comigo ou acrescentar algo, vá às minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter e a gente vai se falando por lá. Muito obrigado pela sua atenção.